Fala pessoal, tudo bem? Então, faz tempo que eu não gravo vídeo pro canal, até porque a gente tem visto uma repetição de padrões em relação à indústria do smartphone. E aí eu cheguei a pegar alguns celulares, o S24, o S25 e o S26 Ultra. Cheguei a testar outros aparelhos também, mas no fim das contas continuei com o meu S23 Ultra, que para mim, pensando aí nos últimos anos, é o celular mais completo da Samsung, considerando que ele é de 2023. Mas esse ano resolvi fazer um teste com outro celular, que é o Galaxy Z Fold 7. Né? Uma das demandas que o Galaxy Z Fold tinha, pelo menos quando eu tinha o Z Fold 5, era o fato da espessura dele, né? E de um formato mais arredondado. E aí, nesta versão aqui do Z Fold 7, ele trouxe, né, uma espessura bem menor, ele é muito fino, e é um celular que ele é mais quadrado, né? Ele não é um celular tão arredondado como, por exemplo, o Z Fold 5, né? Então é um celular finíssimo, né? E dobrado, então, a mesma coisa. E, obviamente, isso fez com que eu falasse assim, não, vamos testar. Outra coisa que o Z Fold 5 e 6 não tinham era a macro na grande angular. Eu até não sinto tanta falta de uma lente de 5 vezes de zoom, de 10 vezes de zoom. São situações muito específicas, mas a macro me faz muita falta. E aí, quando eles colocaram a lente macro na grande angular dessa daqui, eu falei assim, pronto, aí agora já é uma opção, né? E fizeram também a principal de 200 megapixels. Então, fora a mudança no processador, a mudança, né, em outras coisas, em outros parâmetros, isso fez com que eu falasse assim, bom, o que era bom, regular, agora ficou ótimo, vamos testar. E aí eu fui, peguei esse aparelho e realmente é o aparelho que eu tenho usado ultimamente, né? Para mim, as coisas que mais importam no aparelho de celular são a tela, a câmera, o som, a bateria, né? E o processador. Óbvio que acho que todo mundo pensa assim. Tem gente que não liga tanto para a câmera e tal. E para mim a câmera ela tem que ter grande angular, a objetiva, a tela objetiva de 3 vezes, para mim é essencial, e uma lente macro de qualidade. Então esse celular aqui tem isso, né? Coisa, por exemplo, que um S26 Plus não tem, né? Esse aqui tem, que é a macro na grande angular. Então isso fez com que eu experimentasse ele e eu gostei demais desse celular, né? E aí, por que que eu penso, né, que esse celular é uma revolução em relação a todo esse restante de celulares que lançam por aí? Então, assim, não é de se negar que marcas, né, como a Oppo, a Huawei, né, a Vivo e outros tantos têm lançado celulares com câmeras melhores do que Samsung e iPhone. Nós vemos isso tanto no ranking do DxOMark quanto, né, em evidências de fotos mesmo que o pessoal tira, tanto para zoom quanto para qualquer outro tipo de foto, HDR, efeito de desfoque natural, qualidade da câmera, do sensor, velocidade do obturador, tudo. Mas esse aqui já me atende naquilo que eu preciso para tirar foto e ele ainda oferece alguns recursos a mais. Então vejam bem, esse celular eu consigo instalar Gcam nele e depois eu vou mostrar algumas fotos que eu tirei com Gcam e com a câmera normal. Além disso, né, ele tem a opção, né, das duas telas. Então ele tem a tela externa, que é a que eu mais uso, e tem a tela interna, que é uma tela excelente, o vinco dela diminuiu, e é uma tela que eu, que gosto, né, de ler quadrinhos, vou, obviamente, obter vantagem. Então, o que que acontece? Veja bem, uma tela deste tamanho, e aí eu vou e abro um quadrinho aqui, e eu consigo fazer a leitura do quadrinho perfeitamente. Então, aqui, para mim, eu não preciso de um tablet mais. Porque não só pelo tamanho, gente, mas pela resolução, né? Porque tem tablets também que são maiores do que qualquer celular, um tablet de 7, 8 polegadas, mas a resolução deles muitas vezes é baixa, e aqui a resolução é alta, né? É uma tela de qualidade. Então, para eu ler quadrinhos, para eu ler livros, para eu trabalhar, né, com vários aplicativos abertos ao mesmo tempo, então isso tudo vai me beneficiar. Então eu tenho essa tela aqui, essa tela tem as minhas personalizações, as minhas configurações, o meu plano de fundo, né? Então aqui eu tenho um tipo de plano de fundo, né? E aí, quando eu fecho ele, aqui eu tenho um outro tipo de plano de fundo, né? Então são personalizações que eu faço, né? Aqui eu vou ter, né, outras personalizações aqui também. Então, o que que acontece? Para a gente que gosta de celular, para a gente que é ficcionado por celular, a gente sabe que variedade, opções, isso enriquece, né? Isso faz com que a gente tenha uma tendência a ficar mais tempo com esse celular, né? E aí, as câmeras dele são câmeras que me agradaram, principalmente usando Gcam. Então, tudo que eu preciso, eu tenho nele. Eu tenho algumas ressalvas, claro, sempre.
em relação a ele. A primeira é que a câmera frontal de fora ela é pior do que ela de dentro, tá? É, mesmo assim, eu consigo usar a Gcam essa de fora e obter imagens muito boas. Eu vou passando aí ao longo do vídeo algumas dessas fotos e tal. Mas eu percebo que quando eu tiro, mesmo com a Gcam ou com a Lativa, usando a frontal interna, né? Que aqui tem uma câmera frontal também, né? A qualidade é melhor. São dois sensores diferentes, tá? Eu acho que a Samsung podia ter invertido isso, né? Ela poderia ter colocado um sensor melhor aqui e um sensor... Aliás, podia ser os dois sensores bons, tanto aqui quanto lá dentro, né? Então essa é uma ressalva que eu tenho, a frontal dele. Mas me atende, ok? Segunda coisa, eu posso, com ele aberto... Ah, não, eu estou falando dos problemas, né? Então vamos seguir aqui. Segunda coisa, a velocidade de carregamento dele. A bateria eu nem reclamo, porque se você quer um celular compacto, muitas vezes você vai sacrificar a bateria. Apesar de que a Samsung já podia ter mudado a tecnologia da bateria nesse celular. Já tinha tecnologia para isso, mas ok. Mas aí o que acontece? Eu não vejo que o tamanho da bateria me incomoda tanto. O que mais me incomoda é a velocidade de carregamento. Então, deveria vir com uma velocidade de carregamento maior. Essa velocidade de carregamento dele não é lenta, não é lerda, mas diante de tudo que a gente já tem no mercado, é uma velocidade bem inferior do que a gente vê por aí. Então eu consigo usar ele o dia inteiro, tá? Ele aguenta o dia inteiro de uso. Ele é um celular que me atende bastante em todas as minhas rotinas, tanto com a tela menor quanto com a tela aberta ocasionalmente, para ver vídeo ou para ler quadrinhos. Né? Então o gasto de bateria está bem equilibrado. Né? Agora, de fato, né, uma velocidade de carregamento maior acabaria suprindo a minha necessidade e resolveria o meu problema. Né? Então, isso é uma coisa que eu penso que, se existe a tecnologia, por que não utilizar? E é por isso que muitas vezes eu brigo e insisto nessa questão de que a Samsung e a Apple, elas ficam ali para a par, brigando e discutindo, né, pequenas tecnologias, enquanto as chinesas colocam tudo o que elas têm de melhor e elas vão lá e conseguem obter celulares com câmeras melhores, com baterias maiores, com velocidade de carregamento maior. Então isso tudo é muito bom, né? Isso faz diferença. Então essas duas questões aí, pra mim, foram as únicas que pegaram. Mas a velocidade de carregamento me supre a necessidade, até porque a bateria dura o dia inteiro, então quando eu chego em casa eu boto ele para dar carga. Ou então vira à noite dando carga. E aí eu boto aquele controle de bateria para quando chega no 80%, ele para, e aí perto da manhã, né, umas 5, 6 horas, ele começa a terminar ali os 20% restantes. Beleza. E essa questão da frontal também, como eu já disse, é um problema, mas isso aí com Gcam dá para ser revertido. Agora, no resto, gente, é muito bom. É um celular que vai te oferecer velocidade, vai te oferecer produtividade. O fato de não funcionar com a S Pen, as pessoas ficam defendendo aí que é porque ele ficou mais fino, então sacrificou, né, um processo de inclusão daquela tela sensível à S Pen, né, em função da espessura dele, mas é uma coisa que basicamente assim, eu sempre usei muito pouco, né, em qualquer Galaxy meu, eu sempre usei muito pouco a S Pen. A S Pen eu usava mais para dar pause, dar play, tirar foto, filmar ou coisas do tipo a longa distância, com Bluetooth. Né? Quando eles tiraram o Bluetooth no S25 Ultra, aí quer dizer, aí que ela perde muito aí, né, de funcionalidade, né? Mas vocês estão vendo as fotos aí, eu quero que vocês percebam o seguinte, a câmera de 3x, né, ela é fundamental, apesar de ser inferior à versão Ultra, ela é um sensor que, utilizando o Gcam, você tem fotos fantásticas com riqueza de detalhes, né? Além disso, a grande angular, a gente tem a mesma lente usada nas versões Ultra. Então, quer dizer, é uma grande angular que vai conseguir, olha o nível de detalhes aí dessas fotografias, né? E uma outra coisa é a questão da utilização da câmera, né? Você pode, por exemplo, aqui, ó, olha aqui, eu estou me vendo, então eu vou lá, uso a câmera principal para poder registrar uma foto. Então, quando eu vou tirar foto em grupo, eu uso a câmera principal para fazer isso, né? Eu posso usar a câmera até de 3x. Olha aqui, ó. Eu faço a mãozinha aqui e ele tira a foto. A câmera de 3x eu posso utilizar nesse processo. Então, quer dizer, isso é um recurso dos dobráveis, né? Que a gente não vai ver aí, né? Obviamente, nos celulares comuns. Então, por mais que a gente tenha tido evolução no mercado aí em relação à câmera, são evoluções que refinam o que já é bom. São coisas que você melhora um zoom que já é possível, né? Mas é um refinamento de algo que no S23 Ultra já tinha. Eu tenho o S23 Ultra, é ele que está gravando esse vídeo, né? E para mim eu não vendo.
e eu já congelei a atualização dele há muito tempo, então eu não recebo atualizações, eu não mudo de sistema, ele está funcionando bem, bem fluido, não tem linha verde, não tem linha de cor nenhuma, né? Então isso é uma das coisas que eu imagino que seja uma tendência aí para aparecimento de linha verde, atualização, o fato dele esquentar nesses processos de atualização, etc e tal. Então muitas vezes, esse aqui eu já congelei a atualização, então eu tenho alguns aplicativos que fazem isso, na internet aí tá cheio de tutoriais sobre isso, e quando sai alguma atualização que o feedback do pessoal diz que é bom, eu vou lá, pego ele e atualizo. Agora o S23 Ultra eu não vou atualizar. É um celular que eu não abro mão. Ele tem uma lente de 10x de zoom, né? Ótico. E aí isso é uma característica única e uma característica que nunca mais voltou nos celulares da Samsung, né? Então, o Z Fold 7 é um celular que eu indico. Por qual preço? 8 mil e alguma coisa, pronto. Acima disso, talvez não valha tanto a pena, né? A gente viu que teve preço de 11 mil, né? 10, 11, 12 mil reais do Z Fold 7. Não, esse preço não vale a pena. Mas na faixa dos 8 e alguma coisa, vale a pena, inclusive parcelado a gente vê isso. Então, é um celular que, para quem gosta de fotografia, vocês viram aí as fotos, né? Para quem gosta de produtividade, é o cara da produtividade, né? E além disso, é um celular ergonômico, é um celular que não é pesado, pelo que ele é capaz de fazer, e é um celular que, se você tiver cuidado, vai durar bastante e você vai ter na sua mão aí, né, um celular com muitos recursos, né, quase um computador de bolso, né? Então é isso, pessoal, né? Eu peço que vocês curtam, compartilhem, né? Sigam aí o canal. Provavelmente eu vou voltar a fazer alguns vídeos, principalmente com celulares top de linha que forem surgindo e que vierem realmente com alguma diferença significativa, né? Seja Samsung, Apple ou até outros, né, de fora. Mas eu gosto de falar aqui a verdade, eu gosto de fazer uma avaliação do usuário, não é aquela pessoa que fica uma semana com o celular, igual muitos reviews que a gente vê por aí, e aí fala coisas genéricas, faz comparativo, evolução do celular, mas fala se esse celular é para você, faz sentido você trocar, tem necessidade, a tecnologia implementada é uma tecnologia muito revolucionária, né? Os recursos que vão te oferecer, vale você gastar dinheiro e ter toda aquela dor de cabeça de vender, transferir dados, comprar um celular novo, são essas coisas que eu vou falar e vou trazer aí, né, para vocês aí, e esclarecimentos aí no campo de comentários, tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês aí, até a próxima.